Livro de Neemias, no seu capítulo de número 4, verso 1 e o verso de número 2. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e diz: que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Amém? Somente até aqui, pode tomar vossos assentos. Que Deus possa falar conosco através da tua palavra. Quem acredita que Deus tem uma palavra para mim, para você aqui nesta noite? Você crê que Deus tem uma palavra para o teu coração aqui nesta noite? Porque quando nos reunimos na presença de Deus, a Bíblia nos diz: onde há um ou dois reunidos em teu nome, ali o Senhor se fará presente. E eu creio que Deus se fará presente nesta noite para falar comigo e com você. Já louvamos, já adoramos, já oramos. E eu creio que nesta hora Deus há de falar ao meu e ao teu coração. Então peço que me ajude a pregar, irmãos. Sempre falo isso. Me ajude a pregar. Já não sou pregador, já não sei pregar, Mateus. Eu sei adorar. Adorar eu sei. Pregar eu estou aprendendo ainda. Estou aprendendo aí, né, pastor Leandro? Mas eu creio que Deus vai falar conosco nesta noite pela sua misericórdia. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer, no livro de Neemias, contando um pouco da história dos judeus, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, entrou na cidade de Jerusalém. E quando ele entrou na cidade de Jerusalém, ele destruiu a cidade de Jerusalém. A Bíblia nos diz que ele derrubou os muros da cidade de Jerusalém. As portas daquela cidade foram queimadas a fogo de cima a baixo. A Bíblia nos diz que o povo fora levado cativo para a Babilônia. Diz a palavra que até mesmo os utensílios que havia na casa do Senhor foram roubados e a casa de Deus fora destruída. Ou seja, aquela cidade de Jerusalém fora destruída totalmente. Diz a Bíblia que os que sobraram daquela cidade agora estava em grande opróbrio, estava em grande tristeza, estava em uma crise. Aquela cidade agora de Jerusalém estava passando por uns momentos difíceis. E diz a palavra no livro de Neemias, no seu capítulo de número 1, que veio um homem chamado Anani e alguns dos seus irmãos até Pérsia, onde Neemias estava, e ali deram essa notícia para Neemias. Diz a palavra no seu capítulo de número 1, que Neemias, ouvindo essa triste notícia, ele chorou muito e se entristeceu. E chorou-se por muitos dias e também se lamentou porque eram seus irmãos que estavam passando por esse momento difícil. E diz a palavra que quando ele recebeu essa notícia no ano 20º, no mês de Quisleu, diz a palavra que ele esteve orando e jejuando. E ali ele servia como copeiro do rei, Artaxerxes. Diz a palavra que quando ele se apresentou diante do rei para colocar vinho para o rei, diz a palavra que quando ele foi colocar vinho,
Já era no mês de Nissan, quando ele estava fazendo as suas atividades dentro do palácio. E o rei percebeu que Neemias não estava bem. O rei percebeu que o semblante de Neemias estava triste. E ele até perguntou: o que te passas, Neemias? Porque você não está doente. Isso é tristeza de coração. E ali, desse mês de Nissan até o mês de Quisleu, diz no calendário judaico que representa 4 meses. Foram 4 meses que Neemias esteve orando e jejuando ao Senhor. Neemias esteve orando e jejuando durante 4 meses. E quando ele se apresentou diante do rei, o rei percebeu que ele não estava bem. E aqui eu quero abrir um parênteses. Talvez nós adentramos para dentro da casa do Senhor, diante do rei. E o rei, ele conhece o que se passa diante do meu e do teu coração. Talvez passamos desapercebidos diante de qualquer pessoa, mas quando nós se apresentamos diante do rei, quando se achegamos diante do rei, o rei sabe o que se passa no meu e no teu coração. O rei, ele olha para mim e para você e vê que não é doença, que não é enfermidade, mas é tristeza da alma, é tristeza do coração. Por quê? Porque o rei, o Deus, conhece o que se passa dentro de mim e dentro de você. Aleluia. E o que me chama a atenção nessa palavra fora que Neemias esteve jejuando e orando durante 4 meses. Não fora para ter uma promoção dentro do palácio, não fora para ter uma posição, um cargo especial dentro do palácio. Neemias esteve orando e jejuando durante 4 meses. Foi pelos seus irmãos que estavam em opróbrio na cidade de Jerusalém. Ele tinha se colocado na brecha pelos seus irmãos que estavam agora na cidade de Jerusalém, necessitando de ajuda, necessitando de socorro, necessitando de uma providência. Neemias não estava, aleluia, orando e jejuando por algo próprio, por algo do seu interesse, por algo do seu bem-estar. Ele estava orando pelos seus irmãos na cidade de Jerusalém, que necessitava de ajuda e de socorro. Muitas das vezes nós fazemos campanha, muitas das vezes nós oramos, muitas das vezes nós jejuamos para conquistar algo para nós. E nessa noite Deus vem, através dessa palavra, mostrar que não é somente para nós que devemos buscar. Não é somente por nós que devemos buscar, mas pelos nossos irmãos que necessitam de ajuda, que necessitam de socorro. Quantos estão padecendo, quantos estão falecendo, quantos estão perdendo a fé, quantos estão se decaindo espiritualmente, quantos estão em declínio espiritual. E muitas das vezes nós pensamos somente em nós, no nosso ego, nas nossas coisas, na nossa situação, na nossa vida, na nossa casa, e nós nos colocamos na brecha pelo nosso irmão. E nessa noite Deus está dizendo, através dessa palavra, que é tempo de nós se colocarmos na brecha pela obra de Deus, pela casa de Deus, pelos irmãos que necessitam de ajuda, de socorro. Muitas das vezes adentramos para dentro da casa de Deus e não, aleluia, clamamos como Neemias clamou, como Neemias orou, como Neemias jejuou. E Deus nessa noite está dizendo, é tempo de clamar, é tempo de orar, de jejuar e buscar a face de Deus, não por nós, mas por quem, aleluia, precisa da minha e da tua ajuda. Nem sempre é por nós. Deus nos chama como Neemias. Nós estamos aqui nesta noite. Deus colocou essa palavra nessa noite ao meu e ao teu coração. Que é tempo de buscarmos a face de Deus. É tempo de buscarmos a presença de Deus. Para fazer a vontade dEle e ganhar almas para o reino de Deus. Para dar frutos da presença de Deus. Muitas das vezes nós venhamos aqui para buscar algo para nós. Para o nosso ego.
E nós vemos aqui a palavra do Senhor dizendo que Neemias estava no palácio, servindo ao rei, no seu conforto. Para que Neemias iria sair do palácio? Para que Neemias iria deixar o palácio? Para que Neemias iria deixar o conforto do seu trabalho? Estava no palácio, pastor Leandro, vivendo bem, comendo bem, mas ele disse não. Alguém que precisa da minha ajuda, alguém que precisa de mim. Eu vou até a cidade de Jerusalém, aleluia, ajudar os meus irmãos que necessitam, ajudar os meus irmãos que precisam de mim. Ele se colocou na brecha, ele deixou o conforto, ele deixou a sua conformidade para poder fazer a vontade de Deus. Ele deixou ali o seu conforto para poder fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Ele viu o problema, ele viu o desafio que tinha se colocado na presença dele. Só que ele não saiu de qualquer maneira, porque não é de qualquer maneira que nós vamos fazer a vontade de Deus. Não é de qualquer maneira que nós vamos colocar a mão no arado, mas é através de jejum, através de oração, é através de busca incessante, é através da direção de Deus. Precisa ter direção, não é de qualquer maneira, não é eu vou sair, eu vou fazer, não. Precisa ter oração, precisa ter jejum, precisa ter consagração, precisa ter resposta de Deus. Quando ele se colocou na brecha, ele teve uma resposta da parte de Deus. Quando nos colocamos na brecha, quando nos colocamos em oração e jejum, quando nos colocamos em intimidade com Deus, Deus ele responde a minha e a tua oração. Ali o rei, aleluia, disse para Neemias: o que tu me pedes, Neemias, que eu faço? Ele teve a resposta que ele precisava. Se você orar, se você buscar, se você jejuar, Deus vai vir com a resposta sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre aquilo que você tem colocado no altar, na presença de Deus. Se você buscar, não tem como Deus não responder. Mateus 21, 22, se tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. Se você buscar, vai receber da parte de Deus. Deus só responde quem clama a Ele. Jeremias 33, verso de número 3, clama a mim e responder-te-ei. Deus só responde quem clama, Deus só responde quem ora, Deus só responde quem jejua, Deus só responde quem busca. Deus, aleluia, só responde quem busca Ele. Quer resposta de Deus para a tua vida? Redobre as orações, redobre o jejum, porque Deus é Deus que responde a minha e a tua oração. Deus é Deus que responde ao meu e ao teu clamor. Deus nunca se cala quando o servo dele busca ele. Deus nunca fica calado quando o servo dele clama a ele. Deus tem resposta para a tua vida aqui nesta noite. Deus tem resposta para as tuas orações aqui nesta noite. Deus está dizendo para mim e para você: é tempo de orar, é tempo de buscar. Neemias, aleluia, não foi 4 dias que Neemias esteve orando, não foi 4 semanas que Neemias esteve orando, foram 4 meses que Neemias estava orando na presença de Deus para obter uma resposta. Eu não sei há quanto tempo você vem clamando, eu não sei quantos dias de campanha você vem fazendo, mas eu tenho uma resposta de Deus para o teu coração aqui nesta noite. Continua orando, continua buscando, porque Deus vai responder a tua oração, Deus vai responder o teu clamor. Não desista, não abra mão, não volte para trás, não se desvie dos caminhos, porque Deus ele tem vitória para dar para com a tua vida aqui nesta noite. Então somente aguarde a resposta de Deus para a tua vida, que Deus vai responder a minha e a tua oração. Aleluia! Deus sempre responde, ainda mais quando é do interesse de Deus, ainda mais quando é da vontade de Deus. Quando se une a vontade de Deus com a nossa busca, pode ter certeza que vai dar certo. Pode ter certeza que é vitória na certa. Ali Neemias, ele fora ousado, pastor Leandro. Ele disse para o rei: me dê cartas
para que eu vá fazer a obra de Deus, para que eu vá edificar os muros que foram queimados, para que eu vá, aleluia, edificar as portas que foram queimadas a fogo, para que eu vá visitar os meus irmãos que estão em grande opróbrio na cidade de Jerusalém. E ali o rei permitiu, o rei deu permissão para ele. E diz a palavra que ele fora ousado e disse: se é do agrado do rei, que o rei me dê cartas, peça para Asaf, me dê material para que faça a obra de Deus em Jerusalém. E ali o rei concedeu tudo que Neemias precisava para a edificação da cidade de Jerusalém. Só o pastor Leandro entendeu aqui nesta noite, enquanto Neemias estava orando, Deus providenciou aquilo que ele precisava, aquilo que ele necessitava. Enquanto Neemias estava orando, Deus estava preparando. Enquanto Neemias estava jejuando, Deus estava preparando. Enquanto você estiver orando, jejuando, buscando, Deus vai estar cuidando da tua casa, Deus vai estar cuidando de tudo que você necessita, Deus vai estar providenciando aquilo que você necessita para fazer a vontade dEle, para fazer a obra dEle. Aleluia, Deus providenciou tudo que Neemias necessitou. E ele foi fazer a obra de Deus, ele foi fazer a vontade de Deus, ele foi fazer o querer do Senhor, ele deixou o seu lar, a sua conformidade, para poder fazer, aleluia, aquilo que Deus colocou no coração dele, debaixo de oração, debaixo de jejum. Ele estava indo ajudar os seus irmãos que estavam em grande opróbrio. E diz a palavra do Senhor, que chegando na cidade de Jerusalém, eis que se levantou contra ele Sambalate e Tobias, e começou a escarnecer de Neemias e dos irmãos. E disseram: que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Começaram a escarnecer, começaram a menosprezar, começaram a olhar para eles e dizer: poderão vivificar do pó da terra as pedras que foram derrubadas? Eis que, mesmo que se levante, virá uma raposa e facilmente derrubará. Começaram a desacreditar de Neemias. Começaram a desacreditar do potencial de Neemias. Só que mal eles sabiam que Neemias era um homem de oração. Mal eles sabiam que Neemias era um homem íntimo de Deus. Era um homem que estava debaixo de oração. Era um homem que tinha Deus do lado dele. Enquanto Deus estiver do seu lado, irmãos, pode se levantar Sambalate e Tobias, irmãos, que aquilo que Deus colocou na sua mão vai prosseguir, vai se levantar, vai edificar. Aquilo que Deus colocou na sua mão vai dar certo. Porque Neemias estava debaixo de oração. E quando há uma pessoa debaixo de oração, não, aleluia, não há Sambalate e Tobias que possa impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. Aleluia, pode se levantar quem for. Enquanto você estiver orando e jejuando, Deus estará dando vitória para com a tua vida. Deus, aleluia, estará edificando os muros, estará edificando as portas. Deus, aleluia, estará ajudando, aleluia, assim como ajudou Neemias. Deus estará ajudando a tua casa, Deus estará ajudando a tua família, Deus estará ajudando o teu casamento, Deus estará ajudando no teu trabalho, Deus estará te ajudando, aleluia. Onde você colocar as mãos, vai dar certo. Onde você colocar as mãos, Deus vai dar vitória. Onde você colocar as mãos, Deus irá assinar embaixo. Ali, aleluia, Sambalate e Tobias disseram: permitisse-lhes. Quem permitiu isso? Quem permitiu você fazer as coisas, Neemias?
Neemias, aleluia, estava precavido. Neemias disse: toma aqui, aleluia, a carta do rei. Ele permitiu eu fazer a obra. O rei permitiu Neemias fazer a obra. O rei permitiu você fazer a obra de Deus. Quem deu permissão, aleluia, para você fazer a vontade de Deus foi o rei. Quem deu permissão, aleluia, para você fazer a vontade de Deus não foi o homem, aleluia, não foi o ser humano, foi Deus que deu permissão para você fazer a vontade de Deus. Aleluia! Então, se Deus te chamou, aleluia, para louvar, louve ao Senhor. Mas Sanbalate e Tobias está se levantando, louve ao Senhor. Se Deus te chamou, aleluia, para ministrar a palavra, pregue a palavra de Deus. Mas Sanbalate e Tobias está se levantando, está dizendo isso, está dizendo aquilo. Continua pregando, aleluia, a palavra de Deus. Continua regendo, continua ministrando, continua ensinando, continua a fazer a obra do Senhor. Porque Deus, Ele é na tua vida. É Deus, aleluia, que permitiu que você viesse aqui nesta noite, para, aleluia, para fazer a vontade dEle, em nome de Jesus. Foi Ele que deu permissão, não foi Beltrano, não foi Ciclano, foi Deus que deu permissão para você edificar os muros, para você levantar os muros. Ali aquela cidade agora estava sendo edificada, aquela cidade estava totalmente destruída, totalmente caída. Quem conhecia a cidade de Jerusalém antigamente, sabia que aquela cidade era uma cidade formosa, uma cidade bonita, uma cidade fortificada. Nada passava por aquela cidade, era uma cidade impenetrável. Só que Deus permitiu que Nabucodonosor entrasse e destruísse aquela cidade, causasse estrago naquela cidade, machucasse aquela cidade, ferisse aquela cidade, tirasse o louvor que havia naquela cidade, tirasse a adoração que havia naquela cidade, tirasse o melhor que havia naquela cidade, tirasse a beleza que havia naquela cidade, deixasse aquela cidade caída sobre pedras, sobre monturos, sobre cinzas. Só que nesta noite Deus está dizendo, aleluia, através dessa palavra, que Deus vai restaurar cidades que foram destruídas aqui nesta noite, as cidades que adentraram para dentro dessas portas, que foram destruídas, que foram arrebentadas, que o inimigo causou destruição, o inimigo tirou a melhor adoração que havia na cidade de Jerusalém. Mas Deus nesta noite está dizendo que Ele vai colocar de pé novamente a cidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém que outrora fora edificada, aleluia, a cidade de Jerusalém que outrora fora fortificada, vai voltar a ser o que era antes, vai voltar a ser uma cidade fortalecida, vai voltar, aleluia, a ter uma cidade de pé novamente, porque Deus vai colocar a cidade de Jerusalém de pé novamente. Deus não vai deixar essa cidade caída, Deus não vai deixar essa cidade destruída, Deus vai colocar de pé novamente. Quem viu a cidade de pé, quem viu a cidade de Jerusalém destruída, caída, vai ter que ver a cidade de Jerusalém de pé novamente, fortificada, aleluia, cheia de adoração para louvar ao Senhor. Se o inimigo tirou a melhor adoração que havia na cidade de Jerusalém, chegou Neemias para levantar aquela cidade, chegou resposta de Deus para levantar a cidade que outrora fora destruída, porque o inimigo destruiu, o inimigo causou feridas, o inimigo, aleluia, causou rachaduras, mas Deus nessa noite, através da minha vida, está dizendo que vai colocar de pé novamente a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém vai voltar a ser o que era antes, uma cidade renovada, uma cidade fortificada, uma cidade, aleluia, em que Deus abençoava, uma cidade abençoada por Deus, uma cidade, aleluia, que era de dar brilho aos olhos a quem passava por aquela cidade. Deus vai renovar novamente a cidade de Jerusalém. Poucos entenderam aqui nessa noite. Olhe para cá o que Deus está dizendo. Deus vai colocar de pé novamente a cidade de Jerusalém.
Não importa se o inimigo destruiu a cidade. Não importa o que o inimigo fez na cidade. Não importa o tamanho do estrago. Não importa o tamanho da ferida. Deus ainda tem azeite para curar toda a ferida, para curar toda a cicatriz que o inimigo causou. Porque o inimigo destruiu a cidade. O inimigo causou crise naquela cidade, trouxe um opróbrio naquela cidade. Tudo que de ruim poderia causar naquela cidade, o inimigo fez. Mas só que Deus, Ele é especialista em restaurar. Deus, Ele é especialista em renovar. E há um renovo de Deus para a cidade de alguém aqui nessa noite. Há um renovo, há uma restauração de Deus para alguém aqui nessa noite. Há alguém que adentrou para dentro dessas portas quebrado, destruído. Mas Deus tem restauração para alguém aqui nessa noite. Deus tem renovo para alguém aqui nessa noite. Talvez quem passava de frente à cidade de Jerusalém não dava nada. Há quem vai olhar para a cidade e vai falar: essa aí não era a cidade de Jerusalém? Olha como ela está agora, fortificada. As torres de vigilância, aleluias, vão ser restauradas novamente. Essa cidade, aleluia, vai ser fortificada novamente. Essa cidade, aleluia, vai ser reedificada os muros, vai ser levantado os portões que foram queimados. Aleluia, o inimigo não vai ter mais legalidade sobre essa cidade. O inimigo não vai mais ir andar no meio dessa cidade, porque chegou o socorro de Deus para essa cidade aqui nesta noite. Chegou a resposta de Deus, o socorro de Deus para a cidade de Jerusalém aqui nesta noite. Essa cidade não vai ficar da mesma maneira que adentrou, porque Deus há de restaurar, Deus há de renovar, Deus há de avivar essa cidade novamente. Deus há de colocar as coisas no lugar nesta noite sobre a cidade de Jerusalém. Deus há de renovar essa cidade. Porque Deus é poderoso. Mesmo que se levante Sanbalat e Tobias, Deus vai fazer a obra. Mesmo que se levante o inimigo, porque o inimigo vai se levantar. Diz a palavra que Neemias foi fazer. Ninguém queria fazer. Mas quando se levanta um para fazer, aí aparece Sanbalat e Tobias. Mas por que ele? Mas por que Neemias? Mas chegou agora. Por que Neemias vai fazer se chegou agora? Acabou de chegar, já quer fazer. Acabou de chegar, já quer pôr as mãos. Só que Neemias chegou debaixo de oração. Neemias chegou debaixo de direção. Neemias chegou debaixo de permissão. Neemias se respaldou de tudo. Ninguém poderia falar nada de Neemias, porque Neemias tinha a permissão de Deus. Sempre vai se levantar. Sempre tem Sanbalat e Tobias dizendo: você é fraco. Poderá você reviver toda essa cidade? Olha o tamanho dessa obra. Só que o que me chama a atenção, pastor Leandro, que Neemias não deu ouvidos para o inimigo. Ele continuou fazendo a obra de Deus. Ali eles disseram: desce, vamos conversar, porque o que o inimigo quer é tirar a minha e a tua atenção. É só um pouquinho de atenção que ele quer de mim e de você, para a gente poder parar de fazer a obra de Deus. É só um pouquinho da minha e da tua atenção que ele vem roubar, que ele vem tirar, para poder tirar você do centro da vontade de Deus. É só uma brecha que o inimigo quer para tirar você dos caminhos do Senhor. Só que Neemias se fez de surdo e continuou a fazer a obra de Deus. Neemias virou para Sanbalat e Tobias e disse: estou numa grande obra e não posso parar. Não posso
parar. Aleluias. Ele não deu ouvidos ao inimigo. Nessa noite, Deus está dizendo, não importa o que o inimigo tem falado para a tua vida, não importa o que Sanbalat e Tobias têm falado, continue a fazer a obra de Deus, continue a fazer a vontade de Deus. Diz a palavra que uns irmãos estavam com a lança, outros estavam com o escudo, outros faziam a obra, ou seja, cada um estava no seu devido lugar. Uns, aleluia, Deus chamou para louvar, outros Deus chamou para pregar. Não queira trocar o chamado de Deus ou aquilo que Deus colocou na tua vida. Se Deus te chamou para louvar, louve ao Senhor. Deixe quem pregue pregar, deixe louvar quem quer louvar. Deixe cada um, aleluia, naquilo que foi chamado. Aleluia, porque Deus vai te usar da maneira que você é, da maneira, aleluia, que Deus te usa. Deus vai te usar, aleluia, da maneira, aleluia, que Ele te chamou. Não importa, aleluia, Beltrano, Ciclano, não importa Sanbalat e Tobias, Deus quer que você use aquilo que Deus colocou na sua mão. Se é espada, use a espada. Se é lança, use a lança. Se é escudo, use o escudo. Se é fazer a obra, use, aleluia, aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, mas não deixe de fazer a obra de Deus, não deixe de fazer a vontade de Deus, porque Deus, Ele vai dar vitória para com a tua vida. Diz a palavra que em 52 dias, em menos de 2 meses, aleluia, Neemias concluiu aquela obra. Neemias concluiu, aleluia, aquilo que Deus colocou na mão dele para fazer. Em menos de 2 meses, aleluia, Deus, aleluia, deu vitória para Neemias. Deus, aleluia, em menos de 2 meses, aleluia, vai ter vitória para alguém aqui nesta noite. Então somente continue, aleluia, fazendo a vontade de Deus, continue edificando os muros, continue, aleluia, levantando as portas, continue guerreando, continue, aleluia, com a mão no arado, porque Deus vai dar vitória para comigo e para com você. E diz a palavra que alguns irmãos voltaram pós-exílio babilônico, e dentre eles estava Esdras, contemporâneo de Neemias. E diz a palavra que Esdras foi até a cidade de Jerusalém. E chegando na cidade de Jerusalém, ele pegou o livro da lei e começou a ler diante dos irmãos, diante da praça, colocou um púlpito de madeira, começou a ler o livro da lei, e Deus começou a manifestar a tua graça naquela cidade de Jerusalém. Ou seja, Esdras trouxe a renovação espiritual que estava faltando dentro da cidade de Jerusalém. Neemias tinha edificado os muros, Neemias tinha levantado as portas, Neemias tinha levantado as torres, Neemias tinha feito tudo o que tinha em suas mãos, e veio Esdras e trouxe a renovação espiritual para dentro da cidade de Jerusalém. Aquilo que estava faltando dentro da cidade de Jerusalém, Deus trouxe novamente. Aquilo que outrora fora roubado, aleluia, pelo inimigo, Esdras estava trazendo novamente para a cidade de Jerusalém a renovação espiritual, o avivamento espiritual estava retornando para a cidade de Jerusalém, aleluia. E agora o povo estava, aleluia, adorando a Deus em praça pública, estavam adorando ao Senhor, aleluia. O renovo espiritual voltou para aquela cidade, a alegria de adorar ao Senhor voltou para dentro daquela cidade, a alegria de servir ao Senhor voltou para dentro daquela cidade. Deus nessa noite está dizendo: eu vou retornar, eu vou devolver a alegria que estava faltando dentro da cidade de Jerusalém. O inimigo tirou essa alegria, mas Deus há de devolver nesta noite a alegria de estar, aleluia, adorando ao Senhor novamente. Se coloque de pé com a permissão do pastor Leandro. Já se passaram 2 minutos.
Eu quero orar pela tua vida aqui nessa noite. Você que pode, pegue na mão do seu irmão. Feche seus olhos. No João, no capítulo de número 1, vai dizer que o Verbo se fez carne e o Verbo era Jesus. Jesus estava no céu, mas ele se fez carne por mim e por você. Jesus deixou o conforto do seu lar por mim e por você, para restaurar a minha e a tua vida. Jesus, assim como Neemias, deixou o seu conforto e entregou a sua vida por mim e por você, para que nós pudéssemos nascer de novo, para que nós pudéssemos reviver, para que nós possamos nascer de novo do pecado, para que nós venhamos a ter vida e vida com abundância. Ele fez isso por mim e por você. Assim como Neemias e Jesus deixou o seu conforto para fazer a vontade de Deus, nessa noite, Deus está trazendo um renovo para mim e para a tua vida, para que nós venhamos a fazer a vontade de Deus, para que nós venhamos fazer a vontade do Senhor. Então feche os seus olhos. Aleluia. Eu creio que Deus há de restaurar cidades aqui nessa noite. Senhor Deus, a tua palavra, Senhor, fora ministrada, Senhor, nesta noite. A tua palavra, Senhor Deus, fora pregada, Senhor, nesta noite, Deus. Eu creio, Jesus, que é noite, Jesus, de restauração, Senhor. Eu creio, Jesus, que é noite de renovo, Jesus, para com o teu povo, Senhor, para com essas cidades. Senhor Deus, se adentrou, Senhor, para dentro dessas portas, algumas cidades, Senhor, destruídas, Senhor, caída. Deus, coloca de pé, Senhor, esta cidade, Senhor, novamente. Renova as forças, ó Deus amado, Deus querido, Senhor, dessa cidade. Renova, Senhor Deus amado, o teu filho. Senhor Deus, aqueles, ó Deus, que falavam em línguas, ó Deus, e não fala mais, ó Deus, aqueles que profetizavam e já não profetiza mais, aqueles, ó Deus amado, Deus querido, Senhor, que saíam sapateando, Senhor, no fogo e não mais dá lugar para ti, Senhor Deus, renova eles nesta noite, aqueles que tinham visão, Senhor Deus dos céus, ó Pai, e hoje já não tem mais, Senhor Deus, renova eles, ó Pai, nesta noite, derrama do teu azeite, do teu óleo, levanta o teu filho, levanta a tua filha, Deus, que o Senhor venha de encontro a essa cidade, coloca ela de pé novamente, coloca ele de pé novamente, Jesus, enche ele da tua presença. Se o inimigo roubou a adoração, que o Senhor venha devolver a adoração genuína para com os seus filhos aqui nesta noite, porque eu creio, Senhor, que tu és poderoso para fazer muito mais além daquilo que pensamos ou desejamos ou imaginamos, porque tu és poderoso, Pai. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Você aplauda Jesus, amém?